Há muito tempo atrás, quando eu comecei a estudar, tinha um professor chamado Lacerda, professor de Direito. E o primeiro dia de aula, na nossa classe, ele falou o seguinte: quero que vocês levem para a vida de vocês. Lembrem-se disso, nunca mais esquecer. Nem tudo que é legal é moral. Nem tudo que é legal é moral. Agora, você pode nunca ter ouvido essa frase, mas uma eu tenho certeza que você já ouviu. O combinado não é caro, né? Todo mundo conhece essa frase. O Mercado Livre está mudando as regras aí e você vai ver uma coisa que eu assustei. No começo eu ri, porque achei muito engraçado, porque a ideia é genial. Falando administrativamente, em números, a ideia é genial. Porém, nem tudo que é legal é moral. Quando você fala uma coisa, geralmente você tem que cumprir o que você fala. Senão, você coloca a sua reputação em jogo. Algo que é muito importante no Mercado Livre. Reputação. Quem é vendedor sabe o que a reputação faz na sua conta. Ela faz você parar de vender e faz você vender muito. Embora o suporte fale para você, a sua reputação não vai ser afetada por avaliações. Toda vez que um cliente fala mal de você e um comprador vê essa avaliação, pode ter certeza, você vende menos. E quando alguém fala muito bem de você, você vende mais. Os nossos vendedores são os melhores. Por isso, eu mostro sempre na consultoria, nos cursos, a reputação dos nossos vendedores, inclusive as avaliações. Geralmente ele trabalha com um índice altíssimo de avaliações positivas e negativas muito baixo. Tem vendedor com 100% de avaliações positivas, com milhares de avaliações. Mas, meu nome é Juarez, antes de mais nada, esse é o canal Vendedor Ágil. Falo muito sempre aqui sobre Mercado Livre, Marketplace, e eu vou mostrar para você uma mudança que eu achei muito interessante. No começo, engraçada, achei que não poderia estar falando aquilo, que eles estão falando esse tipo de coisa. Eu lembrei muito do ano passado, uma coisa que quando eu vi, eu falei, não acredito que essa pessoa está falando isso. Mas as pessoas falam e eles sabem que a população nossa geralmente aceita as coisas. E aqueles que não aceitam, hoje são que benevolentes. Você se cala para não ter dor de cabeça. Então alguém fala um absurdo, para você não ter dor de cabeça, você fica quieto, né? Dostoiévski falava lá atrás isso aí. Mas uma pessoa falou isso e eu falei assim, não acredito que eu vi essa coisa. Nós vamos comer uma picanha com gordurinha, né? As minhas que trabalhavam comigo adoravam as minhas imitações. Todo mundo sabe que isso não é verdade. Você ame ou você odeia. Isso não é verdade. Quando alguém fala um tipo de coisa como essa, tá brincando com a sua inteligência, brincando, no mínimo falando que você é ingênuo, né? Para não falar outra coisa. Quando alguém fala algo absurdo, você tende a parar e pensar, falar, eu ouvi isso. Essa pessoa que está falando isso para mim, o que ela pensa que eu tenho na cabeça, né? Ela acha que eu sou o quê? Né? A parte, tire as suas conclusões. Então o Mercado Livre está fazendo mais ou menos isso com os vendedores e principalmente com os compradores. Nós vamos comer aquela gordurinha, né? Se eu sou vendedor nesse momento, se eu estou de um lado, eu vou pensar uma coisa. Se eu estou de outro, vou pensar outra coisa. Porém, o vendedor é quem sustenta o Mercado Livre. O comprador é a razão de existir do Mercado Livre. E os dois têm que ser respeitados. Quem é vendedor sabe que muitas das vezes, como vendedor, você não é respeitado. Tem que falar a verdade. O suporte do Mercado Livre hoje é horrível, muito ruim, piorou muito, em função do crescimento, tudo, mas também não, eu tenho certeza que hoje não está sendo visto como deveria ser visto. Full do Mercado Livre. Chega produto lá, recusam sem olhar a data de fabricação. Recusa por recusar. Quando o produto volta, o vendedor manda o mesmo lote e aí aceito. Tá? Quem perde? O próprio Mercado Livre, vendedor, comprador, todo mundo perde. Tá? Então são coisas que acontecem que a gente vê por causa das pessoas que estão sendo formadas dentro da nossa população, dentro do nosso país. Pessoas que não querem trabalhar, que só querem direito, que só querem dever, que só querem direitos, não querem deveres, né? Você quer ter tudo, mas você não quer dar nada em troca, você não quer se esforçar. Enfim, esse é um outro assunto. Mas eu vou mostrar algo para você, um comunicado oficial do Mercado Livre, que no começo eu ri de tão genial que é essa ação. E genial, porque em números, em dinheiro, quanto que vai entrar para a empresa, isso é excepcional. Quando uma empresa faz algo que coloca muito dinheiro para dentro da empresa, vai gerar investimento, vai gerar trabalho, postos de emprego, vai melhorar para todo mundo. Quanto mais empresas crescendo, melhor para todo mundo. Tá? A cabeça do brasileiro é a contrária disso. Só que governo nenhum faz com que um povo prospere. Quem faz o povo prosperar é o próprio povo. Tá? E empresa, se você é empreendedor, microempreendedor, você faz parte disso. Tá? Então acredite em você. Não em pessoas que estão lá em cima fazendo o que estão fazendo, né? Roubando caneta, essas coisas que a gente vê por aí que dá até vergonha da gente falar que faz parte do nosso povo. Mas vamos lá. Vou mostrar coisas para você
que eu achei sensacional e também achei absurdo. Se você é comprador, assista, compartilhe com outros compradores para você ver a realidade como as coisas funcionam, né? Às vezes o combinado é caro e às vezes nem tudo que é legal é moral. Vamos lá. Vamos lá então. Antes de falar sobre esse assunto, eu ia fazer uma pergunta para você, quero que você pense. Você emprestaria dinheiro para alguém, te emprestar e depois ainda pagaria juros? Pensa nessa resposta. Acho que já sei que você vai responder, mas guarde essa pergunta aí e deixa a resposta para o final. E vamos seguir em frente. Vamos ver o que está acontecendo dentro do Mercado Livre. Essa novidade que está vindo para todos os vendedores e compradores. Seguinte, você sabe que o Mercado Livre tem a reputação, que ela pode ser vermelha, laranja, amarela, verde, clara e verde escura. E a verde escura que é o cliente, são os vendedores que vendem mais. Quando o vendedor entra nessa situação aqui, ele deixa de vender. Esse vendedor entra em parafuso porque ele não consegue trabalhar. Muitos vendedores trabalham apenas com o Mercado Livre e dependem das vendas do Mercado Livre. Quando ele sai do verde escuro aqui, ele tem um problema gravíssimo. Por quê? O algoritmo para de expor os anúncios dele. O algoritmo põe os anúncios lá para trás, a verba de publicidade externa, que para gerar tráfego para o anúncio, ele não recebe. Então, quando você tem... é simples. Se você vende no Mercado Livre, você vê o que acontece quando você tem alguma reclamação ou coisa do tipo. Você já sabe que é isso que acontece. Agora a gente vai começar a esclarecer o que está acontecendo. Eu vi um comunicado oficial dentro do Mercado Livre e no Instagram de algumas pessoas que são ligadas à empresa. O canal tem milhões de vendedores, tá? Vendedores que estão distribuídos nessas classificações aqui. E o que vai acontecer? Quando você fica vermelho, fica desesperado, você tem que vender, só que aqui você não vende. Se você não sabe como funciona, o termômetro e a reputação é influenciado por esses indicadores. Tem um vídeo aí, de março de 2023, que eu explico como funciona esses números aqui. Mas em resumo, se você cede ou se você começa a cometer algum, ter reclamação, ter atraso, por exemplo, você pode atingir no máximo 6% de atraso nas suas vendas. Mas se você atingir 0,01, é acima de zero. Quem tem zero está na sua frente. Resumindo, é isso. O que vai acontecer? De março para cá, o Mercado Livre mudou as regras, implantou esses indicadores aqui. E o que aconteceu? Muitos vendedores começaram a perder o verde escuro, vir para o verde claro, amarelo, vermelho. Muita gente tendo problema, porque eles não conseguiram se adaptar a essas regras aqui. E o que aconteceu? Tenho lá X número de vendedores. De repente aumentou um monte de vendedor aqui, desesperado sem conseguir vender. Hoje tem muitos vendedores com problema aqui, tá? Milhares. E essas pessoas, queiram ou não queiram, elas vão estar fora da sua zona de conforto. Elas vão estar dependendo da venda. Você começa a ficar estressado, desesperado. Tem vendedor que às vezes liga pedindo ajuda, desesperado. Às vezes até chorando. Por quê? Porque é gravíssimo, é sua vida que está ali. Tá? Então tem um monte de gente aqui que está fora da zona de conforto, que não está tranquila, que está precisando voltar a vender. Então, alguém que teve uma brilhante ideia, genial, sensacional, fez o quê? E se a gente pegar essas pessoas aqui, e aí se a gente ajudar essas pessoas? Mas a gente podia ajudar de várias formas. A gente podia fazer o seguinte, ao invés de 0,5%, em 100 vendas você não pode ter uma mediação. Se um comprador te fizer uma sacanagem, você não pode ter a mediação, você tem que engolir o sapo. Se o cliente fizer alguma coisa errada, você não pode cancelar. E você tem que aceitar. Tá? Então, esse tipo de coisas acontece muito. Tem vendedor que passa por problemas que a gente que está, pessoas que estão por fora nem imaginam, tá? A vida do vendedor não é fácil. Então, você tem gente aqui que está com problema e tem gente que está aqui que está bem. Esses aqui estão lutando para fazer o melhor atendimento possível. E eu falo isso porque tem muitos vendedores que são os melhores vendedores do Mercado Livre. Tem 99%, 100% de avaliações positivas o ano inteiro, com muitas avaliações. Vou mostrar um exemplo depois aqui. Mas aí, algumas pessoas tiveram uma ideia genial, mas através de uma proposta, no mínimo, indecorosa, né? Por exemplo, se eu fizesse essa pergunta para você, essa proposta para você, você que está com a sua reputação afetada, que não está conseguindo vender, que está desesperado para voltar a vender, você pagaria R$1.000 para mim para recuperar a sua reputação e voltar a vender? O que você ia pensar de mim? Não preciso nem falar o que você pensaria de mim. Por quê? Porque isso não é uma proposta que se faz para uma pessoa que está precisando de ajuda. Quando você tem alguém que está precisando de ajuda, ou você se dispõe a ajudar essa pessoa, ou você não atrapalha. Porque tirar proveito de uma situação que é uma situação difícil de alguém é uma coisa que não se faz. Mas o jogo está aí, vamos mostrar o que está acontecendo. Então, o Mercado Livre agora vai propor para você, recupere a sua reputação. Vou colocar na tela aqui, isso aqui
print do site. Eu tirei do site e printei que fica fácil de conseguir ler, principalmente para quem usa celular. Você pode dar o pause agora, ler, e depois lá no final eu vou estar comentando. Então vou deixar aqui uns 3 ou 4 segundos para dar tempo de você pausar. As regras. Dê mais um pause e faça sua leitura. As regras para ativação desse benefício. Leia com calma. Aqui o que eles falam que é a decisão final, né? Para você saber o que vai acontecer no final do processo. E eu vou avançar agora para o final, porque eu vou mostrar um exemplo. Esse é o exemplo que está lá no site, tá? Esse é o exemplo para você saber mais ou menos como vai funcionar. Não quero ser pejorativo, não quero falar algo que seja mal, não entenda mal, tá? Eu vou tentar mostrar a realidade de cada pessoa, de cada agente no jogo aí. Do comprador, do vendedor que está com a reputação afetada, do vendedor que não tem reputação afetada e principalmente do Mercado Livre. O que cada um vai ter de benefício, vantagem, de problemas aí para a gente entender o jogo. A coisa mais importante é você entender a sua realidade. Então, eles vão falar o seguinte, você vai deixar, se você está com a sua reputação afetada e não vende hoje, ou vende muito pouco, você vai poder voltar a deixar a sua reputação verde. De que forma? O Mercado Livre vai te dar um benefício. Ao invés de eles aumentarem o percentual para você ter um percentual maior, em vez de ser meio, ser 1%, 2%, que seria algo, imagine em 100 vendas, você não poder ter dois problemas. Por exemplo, tem gente que fala para você vender fone de ouvido, para você em São Paulo, ou comprar de um importador da China fone de ouvido. Fone de ouvido não dá problema? Dá muito problema. Em 100 vendas você não vai ter duas reclamações? Vai ter, se já começou já errado. Você não vai conseguir ativar o seu termômetro e já vai ficar vermelho, porque você vai ter problema. Se eu quero falar para a pessoa que eu vou ajudar ela, vou dar um benefício, eu poderia fazer de outra forma. Nunca pedindo dinheiro, né? Pedindo dinheiro de quem já está com problema, que já está endividado, que já não está conseguindo vender, não é uma coisa tão... não é tão certo. Vamos lá. Então o que vai acontecer? Se você quer ativar esse benefício, vai aparecer na sua conta para você ativar, se você está no vermelho lá, com a sua reputação afetada, você vai fazer o seguinte. Você vai deixar um dinheiro das suas vendas, que eles vão calcular, durante 120 dias. 4 meses, esse dinheiro vai ficar parado, bloqueado lá, e você vai ter mais um número mínimo de vendas que você vai poder ter como afetadas. Cancelamento, reclamação, esse tipo de coisa. Então eles vão aumentar o percentual de cancelamento e mediação para você, desde que você deixe o dinheiro na conta. Se você der dinheiro para eles reinvestirem, emprestarem para você de novo, porque você vai ficar sem fluxo de caixa e você vai poder ir lá e tirar dinheiro do Mercado Pago, com uma linha de crédito, fazendo um empréstimo, então você vai emprestar o dinheiro para eles, quer dizer, você vai deixar o dinheiro como garantia para eles poderem dar para você em forma de empréstimo depois. Sensacional, né? Aquela pergunta que eu falei lá atrás, você vai ver que existe isso. Aqui no Brasil a gente vai ver isso agora. Vão ter pessoas que vão dar o dinheiro para o Mercado Livre para ele reemprestar para essa mesma pessoa, para essa pessoa pagar juros ainda. É algo que vai ser um case de estudo lá no futuro. Uma ideia genial, sensacional. Na hora que eu vi, eu falei, isso aqui é impressionante. Quem teve essa ideia é uma coisa tão simples, mas que vai trazer para o canal um fluxo de caixa, de dinheiro absurdo, e vai estar ajudando, né? Ajudando os vendedores que precisam de ajuda nesse momento. Então, um exemplo aqui. Se você tem um número de vendas afetadas 5 vendas, e você teve 3 vendas afetadas, ou seja, foi 60% aqui, não. Então você vai recuperar 40% só. Se você deixou 10 mil, você vai recuperar 4. 6 mil foi pela benevolência do canal em te ajudar. É sensacional, não é maravilhoso? Achei maravilhoso. Impressionante. Quando eu vi essa ideia, eu dei risada no começo. Eu falei, será que eu estou ouvindo isso de verdade mesmo? Não, mas estou ouvindo. A gente está vendo. Quando tem que falar bem, a gente tem que falar bem. E quando a gente tem que criticar, a gente tem que criticar, tá? Nem tudo que é legal é moral. A gente tem que tentar andar sempre do lado que é moral, tá? Porque é o que faz a gente dormir tranquilo à noite. Então, se você não cancelar, não tiver vendas afetadas, você vai recuperar 100%. 100%? Ué, mas não existe juros, não existe inflação. Então, você não vai recuperar 100%. Então, tem coisas que a gente tem que ficar bem atento. Você vai emprestar o dinheiro lá, não vai receber 100%, porque o seu dinheiro está parado durante 120 dias, mas você vai ficar verde e poder trabalhar.
Porém, se você é um vendedor que está tendo problema, você não sabe fazer o trabalho. Tem que ter humildade também, né? Tem que ter humildade também. Saber que você não está fazendo o trabalho bem feito. Porque existem vendedores que fazem milhares de vendas e tem 100% de aprovação. Pessoas não acreditam. Então, como que eu faço? Sempre eu provo, né? Vou dar 2 exemplos aqui, ó. Um vendedor nosso que faz, em média, 10 mil vendas no ano, 1.948 positivos, ou seja, 19% de avaliações. De cada 100 clientes que entram na loja, que compram dele, 19 voltam para avaliar. Índice altíssimo, altíssimo. Procure no Mercado Livre, veja a sua conta e compare para você ver. Por isso que eu falo, nossos vendedores são os melhores. Mas por quê? Porque eles aplicam o método e eles fazem por merecer. Tem algo que eles fazem que os outros não fazem. Por isso que o Mercado Livre está fazendo nesse momento, a gente vai ter algumas restrições. Sendo que aqui, ó, regular. Os compradores ainda falaram bem do cara, errou na hora de avaliar, ou seja, ele tem 100% positivo. Se vendedor, aplica desde fevereiro, março do começo do ano. Um outro vendedor novo, 137 avaliações, esse vendedor novo, 2 meses que ele está aplicando a metodologia, 137 avaliações, sendo que uma regular era positiva, o cliente errou na hora de avaliar, só tem uma negativa que foi um pedido cancelado lá atrás do mês 1. Então, desde janeiro, ele está conseguindo manter esse nível e nesse momento a gente conseguiu dobrar. Tinha 62 avaliações só, em 2 meses já passamos para 137. Então esses vendedores fazem algo que os outros não fazem. Então são os melhores vendedores. Eles fazem algo que os outros não fazem. Aí o que o Mercado Livre vai fazer? Esses vendedores vão ser afetados. Vou dar informações para você aqui para você entender o jogo. Para o algoritmo, os vendedores abaixo de verde escuro são vendedores indesejados. O canal não quer esse tipo de vendedor. Tá? Por isso que ele cria termômetro, ele cria 10 vendas, porque ele não quer que essa pessoa entre e comece a vender para vender e dar problema. Porque quem está tendo reclamação, atraso, esse tipo de coisa, dá prejuízo para o canal. Então ele não quer esses vendedores, são indesejados. Mas se você é indesejado e pode me monetizar, não seria interessante eu conversar com você e te ajudar? Seria, né? Por exemplo, você vai ativar, esse vendedor que está no vermelho vai ativar lá esse benefício, ele vai voltar a ser verde. Aí ele vai querer fazer ads. O que vai acontecer? Quando ele está vermelho, ele não ganha no leilão. Porque o canal não vai mostrar esse cara nas primeiras posições, porque são as mais valiosas. Elas têm que ser destinadas pelos melhores produtos e os melhores vendedores da categoria. Então o que vai acontecer? Esses vendedores que vão ativar esse benefício vão começar a fazer ads de novo e vai impactar, inclusive, em quem faz 100% do trabalho corretamente. Porque no leilão você paga de acordo com o segundo preço do melhor colocado. Esse vendedor nosso, que é o ótimo vendedor, que faz tudo certinho, que o canal devia ajudar esse cara a crescer muito mais, vai fazer o quê? Vai entrar junto com esse que está mal nesse momento, infelizmente, e esse vai fazer o quê? Colocar 20%, 30% de acossa. Porque ensinaram ele que tem que fazer isso daí. Então os vendedores bons vão pagar pelos ruins. Daí é do jogo. Os vendedores estão no canal, o canal faz o que ele quer. Por que o Mercado Livre está dando esse benefício, essa ajuda para os vendedores que estão mal nesse momento? Vamos fazer uma conta fácil. 5 mil vendedores. Vamos fazer de conta, tem milhões de vendedores. Vamos falar que só tem 5 mil no canal. 5 mil que ative esse benefício por 2 mil reais de garantia, 2 mil também não é nada. São 10 milhões em 120 dias. Isso é um valor mínimo que eu estou colocando só para você ter ideia do que acontece, tá? Isso aqui é um valor mínimo. Tem muito mais que 5 mil e a garantia vai ser muito maior do que 2 mil. Vou dar um exemplo. Se você é Platinum e você ficou vermelho, ficou amarelo lá, você pode vender. No mínimo você vende 5 mil por dia. 5 mil por dia. Só para você ter uma ideia de onde vai chegar esse número aqui. Então, uma ideia genial. Quem teve essa ideia pensou fora da caixa, uma ideia muito simples, que vai pegar pessoas que estão muitas vezes no desespero, que vão ativar o benefício, vão tentar melhorar, porém, para você ativar o benefício, primeiro você tem que fazer o quê? Se profissionalizar. Eu mostrei vendedores para vocês aí que não tem avaliação negativa. Por quê? Porque eles fazem algo que esses vendedores aqui não fazem. O que vai acontecer? Geralmente esses aqui vão ativar e vão perder dinheiro. Ou parte do dinheiro. Por quê? Porque não mudaram a sua estratégia do jogo. Eles não se profissionalizaram da forma correta. As pessoas acham que atender o comprador é conversar com o comprador de forma educada. Existe algo muito além que as pessoas não conseguem enxergar. Mas tudo bem. Então, o Mercado Livre vai pôr um dinheiro em caixa assombroso para depois oferecer para o comprador a um clique um crédito, uma linha de crédito. Ou para você que é vendedor, nossa, aqui é um vendedor. Ele pode dar um clique aqui e jogar 542 mil para a conta com um clique. Essas ações aqui ajudam o canal a crescer, não, ajudar as pessoas. Ou como a gente pode ajudar? A gente pode ajudar quem está mal, pode ajudar o comprador e pode ajudar o próprio vendedor que está bem também, ou que está mal tal. Uma estratégia muito bem elaborada por pessoas muito inteligentes que encontraram pessoas que estão numa situação meio complicada, que no final das contas vão ter que ceder a um benefício
É um benefício muito bem elaborado, como eu disse aí, né? Agora eu vou falar para você como se eu tivesse aqui. Se eu sou um vendedor que estou com o termômetro afetado, com a minha reputação afetada, o que eu ia fazer? Eu ia analisar muito bem. Porque se eu já não estou trabalhando corretamente, eu vou pôr dinheiro por 120 dias para correr risco de perder ainda o que eu já não tenho. Então eu tenho que me profissionalizar. Estudar, entender o que os outros vendedores que eu vi ali atrás, o que esses caras fazem de diferente que tem 100% de avaliação positiva. Tem algo que eles sabem que eu não sei. Algum conhecimento que eles aplicam que eu não aplico. Eu preciso daquilo lá, não preciso desse tipo de benevolência, esse tipo de ajuda, né? Esse tipo de ajuda aqui não vai me colocar à frente. Eu preciso saber o que eles fazem de bom para ser tão bom quanto eles, para não depender disso. Vendedores bons vai ser muito ruim, porque eles vão ter mais concorrentes. Eles vão pagar mais caro no clique do Ads, várias coisas vão acontecer. Isso aqui é horrível para esses caras. São os melhores que estão sendo prejudicados, porque o canal está tendo uma ação desse tipo. Tá? Não gostaria de falar o nome, mas tô segurando aqui para não falar. Mercado Livre, excepcional, receita líquida em caixa sem custo. Isso vai ser um case de sucesso lá na frente, as pessoas vão estudar na faculdade esse case de sucesso. Uma empresa que girou milhões de reais em pouco tempo sem gastar nada, só utilizando o quê? A benevolência e a fragilidade do parceiro. Só isso, é para ser bem educado. Compradores, horrível, vão ser enganados. Se o algoritmo fala, se o site fala que esse cara aqui que está no vermelho, laranja, é ruim, não presta um bom atendimento, lógico que ele mostra para o comprador, ó, não compre desse cara. Comprador, não compre desse, compre de quem é o verdinho, do melhor comprador do site, do melhor vendedor do site. Aí o que vai acontecer? Ele pega esse cara que é ruim, mas se esse cara que é ruim deixa, se der dinheiro para ele, ele se transforma em bom. É meio estranho, é meio estranho? Você é ruim na sua performance, mas se você pagar, você vira bom do dia para noite? Para esses vendedores aqui, que principalmente são a maioria do trabalho, não é justo. Mas se você está na situação, analise muito bem. Pode ser a sua solução. Você pode sair se você se profissionalizar, fizer muito bem feito. Mas também você pode deixar o dinheiro lá e acaba perdendo o que você já tem. Que aí é muito injusto, né? Você na ilusão, o que eu não gosto é de pessoas que vendem facilidade. Porque a facilidade traz ilusão. A ilusão depois vira pesadelo, né? Então acaba com o sonho da pessoa. Então tome muito cuidado. Vendedor bom vai ser muito ruim. Mercado Livre, excepcional. E para o comprador vai ser enganado. Todo mundo vai colocar o narizinho de palhaço aqui e vai ser feito de palhaço. Porque se o canal fala que esse cara é ruim, não compre dele, ó, comprador. Não compre dele. Esse cara presta um mau atendimento. Ele não entrega o produto dentro do prazo. Compre desse. Esse presta um bom atendimento, é um dos melhores do site. Aí ele pega o ruim, que ele fala que é ruim, ele que fala que é ruim, e põe como bom. E o comprador não vai saber. Você, comprador, eu, comprador, todo mundo do nosso país nesse momento, nós somos feitos de palhaço. Né? Então, cada um coloca o seu nariz aí e segue o jogo, segue a vida, né? É isso que tem para hoje, infelizmente. Não gostaria de fazer esse tipo de vídeo, é um desprazer fazer esse tipo de coisa, mas eu trabalho sempre em função disso, de transformar o vendedor no melhor que possível, tá? No melhor do site. E a gente tem método para isso. Então a vida do vendedor não é fácil. Mas para terminar, vamos ver então, já que eu tinha falado, a gente sempre, quando a gente faz administração, a primeira coisa que a gente começa a aprender com a organização tem que ter missão, visão, valores, essas coisas. Vamos entrar no site e vamos dar uma olhadinha também, né? Então, ó, acabei de entrar aqui no site do Mercado Livre. Vamos dar uma olhadinha naquilo que eles falam, né? Porque esse tipo de ação não condiz muito com o que a gente acha do que a gente, quer dizer, do que eu acho que seja moral, né? Posso estar enganado. Se estiver enganado, até eu vou me redimir. Mas para mim não tá certo. Aqui tem um código de ética, o compromisso de fazer o que é certo, de fazer o que é certo. Informações aqui. Veja detalhes do nosso código de ética. Aqui eu quero ver, vamos lá. Clicar para ver. Ah, tá. Page not found. Não tem. Acho que tá explicado, né? Você tá vendo? Você vai fazendo um vídeo e no final você chega num negócio desse ainda. Não tem. Ei, Laia, não? Paciência. Felizmente, não queria fazer esse tipo de vídeo. Nunca acreditei que isso fosse acontecer, mas paciência. Espero que você tenha... Difícil de gostar, né? Mas espero que você compartilhe, principalmente com quem é comprador, para que cada comprador saiba que nesse momento, ao invés de você comprar do melhor vendedor, você vai comprar de qualquer vendedor, o Mercado Livre está fazendo isso, em troca de dinheiro de pessoas que tiveram problemas, muitas vezes não por culpa delas, muitas vezes porque aconteceu alguma coisa no canal, comprador mal intencionado, tem muito vendedor que está prejudicado nesse momento e não é culpa dele. Mas o canal fala que esse vendedor não é o bom vendedor, para você não comprar dele, comprar do bom. E o canal, nesse momento, transforma todo mundo em vendedor bom e a gente vai seguindo a vida. Um grande abraço, fiquem com Deus, nem vou me despedir muito.
vou parar por aqui. Depois dessa, eu já vou encerrar. Deixe seu like se você puder. Um grande abraço. Até mais.